Vai lá, terceira vez que tô tentando gravar. Agora vai. Dragon Ball Daima vai acabar, mas essa discussão sobre o Super Saiyajin 4 não vai. Isso polarizou a fandom, cara, de um jeito. Rachou totalmente a fanbase de Dragon Ball. Muito mais do que Super ou que o GT jamais foram capazes de fazer. Isso tem acontecido com mais fervor, acredito eu, aqui no Brasil. Eu posso estar errado, mas vendo como o brasileiro é bairrista, eu acredito que aqui essa discussão pega mais fogo que em outros lugares do globo. Mas, de fato, essa discussão vai durar no mundo pelo resto das nossas vidas. Porque isso não é de agora. A gente sempre discutiu sobre o Super Saiyajin 4. E a gente sempre esperou que ele fosse canonizado. Se liga que o meu próprio irmão mais velho, que é um hater confesso do Super Saiyajin 4 do GT, simplesmente porque ele acha que essa é a forma mais idiota e incoerente da obra. Ele amava que fosse filler e esperava que nunca fosse canonizado. E uma das coisas que ele menos gostava era aquela pelarada na mão. Eu sei que parece loucura, mas quando eu perguntei pra ele dessa nova forma do Daima, ele disse mais ou menos assim: tá bom, né? Tudo vermelho, sem aqueles pelos nas mãos, ficou legal, até que eu gostei. Então nessa versão monocromática que veio meio vermelha, quase magenta talvez, o tio Akira conseguiu converter o meu irmão ao Super Saiyajin 4, algo que eu sempre julguei ser impossível. E isso não é só com ele, muita gente foi convertida ao Super Saiyajin 4 por causa do Daima. E essa é a grande questão, por isso que essa discussão nunca vai acabar, porque ela sempre vai dividir as pessoas entre as pessoas que gostam mais de um ou de outro, e francamente é uma discussão muito idiota, cara, ela é muito fútil, porque ela não leva a lugar nenhum. As coisas nunca vão mudar. Agora, como o Super Saiyajin foi canonizado, ele provavelmente vai ser usado dessa forma pelo resto da vida. Provavelmente até as outras formas de Super Saiyajin, as outras aparições, talvez comecem a ser mudadas. Então, assim, essa discussão sobre o Saiyajin 4 é uma loucura e é infinita. Até aqui no canal, em uma enquete que eu fiz, perguntando qual que era a melhor transformação da raça guerreira, o Super Saiyajin 4 do GT ganhou de lavada. Então, pelo menos aqui no canal, tem muita gente apaixonada pela transformação do GT. Inclusive, quando eu comentei isso com meu irmão mais velho, ele falou que tinha muito Nutella no meu canal, que tinha só pirralhada, só os todinho, porque essa, segundo ele, é a transformação que só os todinho gostam. Mas continuando, esse fato de eu percebo que essa transformação é muito amada por muita gente, eu acabo entendendo porque tem tanto ódio contra o Super Saiyajin 4 do Daima. Porque esses fãs mais desesperados, mais fanáticos de Dragon Ball, principalmente de Dragon Ball GT, não esperavam uma referência àquela forma. Eles esperavam ver aquela forma do GT canonizado. É isso que eles queriam o próprio Super Saiyajin, o próprio design criado no GT. Só que qualquer pessoa coerente, com um pingo de criatividade, imaginaria que o autor da obra, o criador de Dragon Ball, idealizador da primeira forma do Super Saiyajin, faria um rework do Super Saiyajin 4 antes de canonizar. O que também foi feito com o Broly, com o Bardock, com a versão do Super Saiyajin 3 do Vegeta e tantas outras coisas que foram canonizadas recentemente. E eu dou graças a Deus que o Akira Toriyama teve tempo de reimaginar essa fase e nos entregar essa homenagem antes de partir. E vamos lá, essa versão do Daima, pelo menos pra mim, é uma melhora no design do Super Saiyajin 4 em alguns aspectos. E também uma pior em outros, mas é muito melhor do que pior. Mas qual que é o real problema disso? A questão é que o fenômeno do Super Saiyajin 4 é muito maior do que a própria transformação. Ou você vai me dizer que realmente acha mais coerente que o velho Kaioshin puxe o rabo do Kakaroto com um alicate gigante, do que simplesmente o rabo crescer e diminuir magicamente, assim como o cabelo do Kakaroto no Super Saiyajin 3 cresce e diminui de uma forma miraculosa. Pelo menos pra mim parece muito mais coerente a transformação no Daima do que no GT. Eu quero dizer que o Super Saiyajin 4 do GT é o meu design favorito de todas as transformações de Dragon Ball, mas ainda assim eu reconheço que ele é a menos coerente de toda a obra, o que faz com que ela não seja a minha forma favorita. Vamos lá, o Super Saiyajin 4 do GT é incoerente com qualquer coisa feita em Dragon Ball. Ela é a mais criativa, diferente, bonita e que muda até mesmo um pouco da personalidade dos Saiyajins que alcançam, mas ela não faz nenhum sentido. O cara sai de um cabelo gigante, loiro, sem sobrancelha, para um cabelo mediano e preto. Ele vira um Ozaru dourado para virar um macaco humanoide ruivo. Ele não fica nem dourado, como o Ozaru dourado, nem marrom, como o Ozaru normal. Ela não faz referência a nada, ela não toca nada na obra. E é isso que faz o novo Super Saiyajin 4 ser perfeito, mesmo ele não sendo esteticamente tão bad boy, tão maneiro quanto o do GT. Mesmo ele sendo inferior ao do GT esteticamente, ele é superior, quase perfeito, para a obra
como um todo. Isso acontece porque essa versão sinaliza, ela aponta para o Super Saiyajin Deus. Ela é um profeta, um apóstolo do porvir, um apóstolo do God. E além disso, ela traz em si referências da própria lore. Os olhos vermelhos que lembram os olhos do Kakaroto contra o Freeza na primeira vez que ele se transformou em Super Saiyajin. O que também lembra o Gohan Bestial, que faz referência a todos os Saiyajins tribais, aquela classe de guerreiros brutais que ficavam mais fortes conforme perdiam o controle. Algo que é exaltado em Broly, por exemplo. Os pelos, cabelos vermelhos e até mesmo a aura e todo o Ki de fogo que aparece nessa transformação fazem completa referência ao Super Saiyajin God. Eu não vi muita gente falando do Ki de fogo no Super Saiyajin 4, mas é algo muito pontual, porque esse Ki de fogo só é apresentado no Super Saiyajin God. Então isso é muito interessante, cara. Eu tô muito curioso pra ver como eles vão encaixar uma coisa na outra. E além disso, tem uma referência ao Dragon Ball clássico, porque a gente só viu o Kakaroto se transformar em Ozaru quando ele era criança. A gente nunca viu ele adulto se transformando em Ozaru. E agora a gente tem ele criança alcançando uma transformação que seria o Ozaru evoluído, um Ozaru humanoide que eleva ele a um estado de semideus. Você entende o significado, a simbologia que existe por trás dessa nova transformação do Daima? Algo que o GT não conseguiu fazer. A forma do GT é linda, é muito boa, mas ela não traz essa simbologia, esse peso, essa referência que conecta a obra como um todo. Mas mesmo assim, eu tenho que ser sincero a respeito de que sim, isso é um furo de roteiro gigantesco. Faz muito tempo que eu não vejo uma obra grande como essa ter um furo tão imenso. Sem piadinhas aqui, eu tô falando sério. Na minha opinião, o Dava Jones. Na minha opinião, o Daima deveria se passar em Dragon Ball Super para fazer sentido com a lore. Ele deveria ser posterior ao tempo presente da obra e não anterior. Ele deveria ser posterior ao tempo presente da obra, porque sendo anterior gera problemas que pra mim parecem irreversíveis. Pensa comigo no tamanho da incoerência, porque mesmo que todos ali perdam a memória, mesmo o Kakaroto e Vegeta, o corpo deles já estaria acostumado com a transformação do Super Saiyajin 3 do Vegeta e do Super Saiyajin 4 do Kakaroto. Ou seja, eles já teriam alcançado essas transformações lá no Super. Ou seja, eles já teriam alcançado essas transformações lá no Super sem querer, sem nem perceber, porque o corpo deles estaria acostumado com essa transformação. Talvez da mesma forma tosca com que o Goten virou Super Saiyajin pela primeira vez sem nem se tocar, sem nem tentar. Então eu acho completamente impossível eles ajeitarem esse furo de roteiro. E infelizmente a única maneira que, pelo menos pra mim, parece plausível é que eles voltem no tempo. E sim, você já deve ter torcido o nariz só de ouvir isso, porque é patético quando eles fazem isso, cara. Mas pensando em como isso poderia ser feito, talvez eles não conseguissem vencer o Goma, como não conseguiram vencer os Amazon, e decidissem resolver isso vencendo o Goma antes dele pedir que ele se transformasse em criança, antes deles terem que ir pro mundo Makai, e também antes deles alcançarem suas formas novas, seja o Super Saiyajin 3 do Vegeta ou o Super Saiyajin 4 do Kakaroto. E isso poderia ser feito com o Glório, voltando no tempo, e só ele se lembrando de tudo o que aconteceu. Sim, Dragon Ball não se aprofunda muito nos personagens, mas a cena do Glório, da redenção dele, foi muito bonita, pelo menos pra mim, e mostrou que o personagem ele teve um crescimento, um desenvolvimento de caráter muito maior do que todos os outros personagens da obra até esse momento, dentro do Daima. Então, assim, seria significativo se só ele lembrasse disso, ou seja, só ele continuasse tendo um bom caráter transformado, sendo um novo Glório, mesmo voltando no tempo. O problema disso é que a gente poderia deduzir que Daima foi feito simplesmente para vender boneco, e só isso mesmo, só para mostrar o que é possível fazer na obra, para mostrar referências disso e daquilo, homenagens e tudo mais, mas nada além disso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que mesmo que esse Super Saiyajin 4 seja mais coerente com a obra do que a versão do GT, ele não é nada coerente com o tempo presente da obra. E eu realmente espero que os roteiristas sejam muito mais inteligentes do que eu e vocês e tenham uma carta na manga para driblar o nosso hate em relação a esse furo de roteiro, criando algo realmente coerente, dando ainda mais significado para essa série que foi uma das melhores obras, uma das melhores coisas já feitas de Dragon Ball. Pelo menos isso na minha opinião. Porque talvez você seja um desses fãs que acha que Daima não tem nada a ver com a obra central e que Kakumei tem muito mais, como as pessoas dizem, Kakumei tem muito mais a essência de Dragon Ball. E francamente, cara, se você pensa isso, você não sabe nada de Dragon Ball. Desculpa ser franco assim, mas Kakumei é muito mais parecido com Goblin Slayer, Berserker, Fullmetal Alchemist, do que com qualquer coisa já feita de Dragon Ball. E eu digo assim, qualquer coisa já feita de Dragon Ball, até mesmo dos fillers, sabe? Nenhum filler chega perto de ser como o Kakumei. Kakumei é gore, é gente morrer. Cara,
Assim, eu gosto muito, sabe? Eu acompanho tudo que o canal do Universo Z posta sobre Kakumei, eu acompanhei toda a série que ele leu, o mangá, todos os mangás. Eu gosto de Kakumei. Mas assim, eu preciso ser coerente e entender que aquilo não tem nada a ver com Dragon Ball. Que aquilo cara, como eu disse, é muito mais Fullmetal Alchemist, muito mais Goblin Slayer, né, do que Dragon Ball, sabe? Não é o estilo de anime, o estilo de mangá, o estilo de história do Dragon Ball. Mas o Daima sim, cara. O Daima pra mim, o Daima tocou meu coraçãozinho, aqueceu meu coração. O Daima, ele é Dragon Ball, cara. Ele traz a essência, o suco daquilo que o Akira Toriyama sempre entregou pra gente, sabe? O Daima tem essa essência de Dragon Ball em tudo, sabe? Eu realmente não consigo entender algumas pessoas, tipo o Orgulho Saiyajin, destila tanto hate em cima do Daima, falando que é só uma parada infantil de criança. Cara, é impossível você assistir aquilo ali sendo fã de Dragon Ball, entendendo, sabe? Entendendo as simbologias que foram colocadas em Dragon Ball, entendendo as histórias que foram expressadas em Dragon Ball, entendendo a forma que o Akira decidiu contar a história de Dragon Ball e não enxergar isso no Daima. E enxergar isso numa F da vida, entendeu? Não tem como, cara. Não tem como. Dragon Ball Daima, sabe? Foi feito por pessoas que realmente estudaram a obra do Akira e fizeram algo muito bom. Isso, como eu disse, na minha opinião, sabe? A aba de comentários está livre para você me xingar. Só que antes de você me xingar, antes de tudo isso, dá o like e se inscreve.